A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Lição 08. Transgênero, que transrealidade é essa? Texto áureo. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2.24. Verdade prática. A sexualidade bíblica e heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Apresentação da lição. Objetivos da lição. Explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. Reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. Elencar os efeitos da ideologia transgênica. Leitura bíblica em classe. 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher, e trouxe a Adão. 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. 24. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Introdução. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas, a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico, e, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. 2. Cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. Transgênero, ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. Biológico. 3. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, A. Heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. B. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. C. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. D. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum. E pansexual, quando a atração não depende de gênero. Segunda, reafirmando a visão bíblica de gênero. A constituição biológica. Do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Fêmea. 2. A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. 3. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Gênesis 2.24.
Terceira, efeitos da ideologia transgênero. Depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual ou bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. 2. Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. 3. Linguagem neutra. O movimento LGBTQIA+ requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Conclusão. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino macho e o feminino fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Revisando o conteúdo. O que o gênero identifica? 2. O que significa cisgênero? 3. O que o corpo físico é em relação às partes imateriais do ser humano? 4. O que sempre fez parte da criação original de Deus? 5. Cite pelo menos um dado do estudo de pediatras americanos que contraria a ideia de redirecionamento sexual.